Bom dia, sexto ano. Vamos começar nossa aula. A gente vai continuar fazendo a leitura do texto lá na página 108. Peguem o livro de vocês e acompanhem a leitura. Aí na próxima aula eu deixei alguns exercícios, mas eu vou corrigir quando a gente for fazer a correção dos exercícios da revisão, tá? Bom, já peguei o livro aqui, vamos começar então. Acompanhe a leitura. Elementos compostos, página 108. Beatriz Milhazes é uma artista plástica nascida na cidade do Rio de Janeiro. Ela trabalha com as técnicas de pintura, gravura e ilustração, explorando diferentes materiais, como embalagens descartadas. A obra a seguir é uma composição feita em camadas e exemplifica o modo de criação da artista. Observe. E o nome dessa obra aqui é Diamante Negro, da Beatriz Milhazes. E é uma colagem, tá, gente? Não é uma pintura, é uma colagem. Ela foi colando materiais sobre o papel e depois foi pintando ou aproveitou a própria cor das embalagens mesmo. Vamos continuar. Depois a gente vai pesquisar sobre como foi feita essa obra aqui. Continuando, achei que não estava gravando, gente. A disposição das linhas, formas e cores dá um efeito de camadas à composição. A obra imprime a sensação de movimento e vibração ao mesmo tempo que nos convida a reparar nos detalhes. Página 109 tem um exercício, tem duas perguntas aqui, vocês vão responder, tá? As respostas são pessoais, vocês vão responder de acordo com cada pergunta. E a gente vai para a página 110, então a gente vai falar de linhas, cores, formas e texturas. Elementos da linguagem visual que a gente falou lá na aula passada pelo Zoom. Você aprendeu sobre os elementos visuais criados pelos artistas, mas você sabia que a natureza também apresenta elementos visuais semelhantes aos que são utilizados nas obras de arte? Para vê-los, basta observar o mundo com o olhar do artista. O mundo com o olhar de um artista. E a gente tem as linhas aqui, aqui parece ser um recorte de uma folhagem de uma palmeira. As formas na segunda imagem e as texturas, as formas, né, os animais, as flores, cada um tem seu formato, sua forma. E a gente tem as texturas aqui, que pode ser as madeiras, até o pelo dos animais, a textura das frutas também, né, não deixa de ser uma textura. E aí vocês vão fazer, de acordo com as imagens aqui, vocês vão falar no exercício número 1, qual é o tipo, né, de elemento presente nessa obra. Vamos fazer também para a próxima aula e eu corrijo junto com a revisão. Bom, já virei aqui a página, vamos continuar então com a página 111, a leitura. Land art. O que é land art? Alguém já ouviu falar sobre land art, sexto ano? Vamos explicar o que é. A natureza também pode ser um lugar de obras de arte. Alguns artistas modificam o que já existe na natureza, atribuindo novos significados aos seus elementos. Os materiais utilizados podem ser os mais diversos: folhas, flores, galhos, gelo, pedra e muitos outros. Com esses materiais, os artistas podem traçar grandes linhas sobre a terra, empilhar pedras de diferentes formas, obter novas texturas e contrastes de cores, entre outras possibilidades. Normalmente de caráter efêmero. Efêmero é alguma coisa que ela é passageira, ela é rápida, ela não dura muito tempo. Esse tipo de obra de arte ficou conhecido como land art. Então, é aquela arte feita com os elementos da natureza, sem trazer nada que não seja de origem ali pertencente ao ambiente mesmo. Os artistas estadunidenses o artista estadunidense Robert Smithson, eu acho que é assim que fala o nome, Smithson, isso. Por exemplo, produziu uma série de trabalhos em ambientes abertos. Pedras, lama e areia foram alguns dos elementos utilizados para composições com linhas, formas e texturas. Observe a obra. Dique em espiral abaixo. Ela sofre modificação com a passagem do tempo e alterações do próprio ambiente provocada pelas ondas, pelo vento e pela chuva. Além disso, é possível interagir com a obra de um jeito novo. Podemos tocá-la e até passear sobre ela. E a gente tem aqui. Essa imagem não está muito boa, gente, mas depois eu vou deixar para vocês a imagem. Vou ver se eu coloco na edição do vídeo.
ela de cima. Ela é muito bonita essa obra, mas como está falando aqui, a land art ela é efêmera, porque a gente está usando material natural, então as árvores, a areia pode ser removida com o vento, a chuva. Se você fizer uma obra de arte usando areia, você vai, se chover, ela pode acabar com a sua obra de arte. O vento também pode tirar do lugar. Por isso é uma obra de arte que ela dura pouco tempo, e assim como uma performance, uma apresentação musical ou uma apresentação de dança, fica um registro tanto das filmagens como das fotografias. Então ela pode ser vista depois através dos recursos audiovisuais. E sem contar, né, que para você ver, você tem que ir para o lugar lá onde foi feita toda essa land art. Então, às vezes, ela não é tão popular, né? Você não consegue tirar, por exemplo, numa exposição, que você pega uma obra de arte, uma companhia de dança, e você está em um lugar, daqui a pouco você vai para outro e se apresenta lá. Aqui não. Ela é fixa naquele local. Então, às vezes a gente não consegue ter tanto acesso a esse tipo de obra de arte, mas vocês precisam saber que ela existe. E aí, gente, acabamos então o nosso livro. Hoje a aula foi rapidinho, porque na aula passada a gente conseguiu adiantar bastante na aula pelo Zoom. Façam os exercícios que eu vou deixar para vocês. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão para fazer a nossa P2. Então, quando eu for fazer a correção da revisão, eu faço igual no capítulo anterior. Eu deixo a correção da revisão juntamente com a correção do livro. Tá bom, sexto ano? Então é isso, hoje foi nossa aula e a gente se encontra então na semana que vem. Beijinho para vocês.